Nos últimos 5 anos, o mundo assistiu à expansão do grupo que inaugurou uma nova era do terror, o Estado Islâmico. Os extremistas dominaram grande parte da Síria e do Iraque, cometeram dezenas de atentados e fizeram milhares de vítimas. O Estado Islâmico perdeu territórios e hoje restam apenas focos de resistência do grupo. O fotógrafo brasileiro Gabriel Chain passou 5 meses na Síria e acompanhou de perto os combates que derrotaram o califado do terror. Os soldados da Força Democrática da Síria estão sitiados. A casa onde eles estão entrincheirados fica em Susa, perto da fronteira com o Iraque. Os soldados, apoiados por uma coalizão liderada pelos Estados Unidos, estão cercados por terroristas armados do Estado Islâmico. E junto a esse grupo está o fotógrafo brasileiro Gabriel Chain, veterano na cobertura da Guerra da Síria. Eu nunca tinha passado por esse tipo de perigo com tanta intensidade. Os soldados, eles estão lá para matar ou para morrer. Eu estou lá para reportar o que eu estou vendo. E a gente ficou lá por 5 horas, mais ou menos, até eles prepararem uma equipe para nos resgatar daquela localidade. Depois que saímos daquela localidade, a gente seguiu para o hospital de campanha, um hospital improvisado, que nem médico tinha. Estilhaços de morteiros atingiram alguns dos homens. Este soldado sírio está em choque. Não consegue falar nem respirar. Os feridos mais graves são encaminhados para um hospital numa cidade próxima. Eles têm que dividir a ambulância com um soldado morto pelos terroristas. A organização terrorista Estado Islâmico nasceu no início deste século no Iraque como um braço da Al-Qaeda, a responsável pelos atentados do 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Em 2014, o grupo instituiu um califado entre a Síria e o Iraque. Esse território foi comandado pelo autoproclamado califa Abu Bakr al-Baghdadi, que impôs uma visão radical e distorcida do islamismo, promovendo ódio, violência e terror. Em seu auge, o califado ocupou uma área equivalente à da Grã-Bretanha. Mas depois, atacado pela Força Democrática, o Estado Islâmico começou a perder território. Nos últimos anos, o Fantástico vem mostrando o trabalho de Chain, que desde 2013 registra os confrontos na Síria e a luta contra o Estado Islâmico. Até o final do ano passado, os terroristas dominavam apenas uma pequena área, perto da fronteira com o Iraque. Foi nessa região que aconteceu uma das maiores investidas da Força Democrática Síria. Na cidade de Hadjin, os soldados foram surpreendidos por um carro cheio de explosivos. Os soldados me falaram que o motorista abriu a porta do carro e saiu correndo, talvez por medo. E quando ele correu, os militares o mataram. Quando eu cheguei até o corpo desse motorista, eu vi que era um menino, devia ter uns 12 anos de idade. Agora, aviões americanos identificam um carro-bomba e disparam um míssil contra ele. Esse ponto que sobe com a fumaça é o corpo de um homem-bomba. Os soldados 5 e Kandil lideram as primeiras tropas que entram nas áreas de combate depois que os terroristas fogem. O 5 é um militar, ele é curdo. O Kandil é o comandante que lidera o grupo em solo. Ele é especialista em desarmar bombas que o Estado Islâmico deixa para trás. Eles colocam esses explosivos em locais que você nunca imaginaria, tipo bule de chá, atrás da porta. Você está entrando numa casa, às vezes tem um fio de pesca no meio da casa, no meio de uma sala, que você durante a noite você não consegue, é impossível você enxergar. Então o soldado ele passa, esbarra nesse fio, a bomba explode. Foi o que aconteceu durante uma incursão na cidade de Shafa. O soldado sobreviveu, mas teve os 2 pés amputados. Nas linhas de combate, os aviões dos aliados mapeiam a localização dos inimigos usando sensores de temperatura e passam as informações para os soldados sírios, que também contam com armas de visão noturna em terra. Os americanos também ajudam lançando bombas de iluminação, os flares. A noite se torna dia, então os caças conseguem visualizar perfeitamente quem está correndo, quem está nos escombros, se tem algum militar do Estado Islâmico escondido.
É assim que as tropas conseguem avançar pouco a pouco sobre os terroristas. Estamos de volta à cidade de Susa, que agora é retomada de vez. Os combatentes do Estado Islâmico que não fugiram resistem e contra-atacam durante o dia. Os tiros não param. Quem está no fronte é uma tropa de elite da Força Democrática. Esses são os últimos territórios sírios dominados pelo Estado Islâmico. Pequenos povoados perto da fronteira com o Iraque, como Marashta. Quando os terroristas fogem, famílias que eram mantidas reféns conseguem sair e pedir ajuda. Principalmente mulheres, idosos e crianças. Os soldados sempre tomam uma precaução muito grande em relação a quem está fugindo, porque ali pode ser um membro do Estado Islâmico disfarçado de civil, ou então pode ser um civil usando explosivos no corpo. Até bebês podem ser usados como bombas pelo Estado Islâmico. Os militares pedem para que os dois jovens tirem as camisas. Querem ver se há marcas de chibatadas, uma forma de punição comum dos terroristas. A família é liberada. Mais adiante, os soldados fazem uma descoberta assustadora. Outro grupo, de 7 crianças, incluindo bebês. Todos mortos a tiros. Até os soldados, acostumados a ver a morte de perto, ficam abalados. Baghouz, fevereiro deste ano. É a última cidade que resta sob domínio do califado. Os terroristas usam morteiros iguais a esse dos soldados sírios e atacam o grupo acompanhado por Gabriel Shahin. O conflito se estende pela noite. Novamente, bombas de iluminação e muitos tiros. O horizonte arde. Mas a vitória é iminente. Hoje vencemos o Estado Islâmico. Quando o sol nascer, vamos estar livres deles. Não vai ter nenhum pedacinho de califado aqui mais. De dia, os soldados entram em Baghouz, a última cidade finalmente reconquistada. Saber que o Estado Islâmico estava perto do fim causava uma euforia em todos eles, entendeu? Assim, que eles sabem que possivelmente eles podem estar voltando para casa. É uma dança curda, geralmente feita com um grupo grande. Mas por hoje, bastam 5 e Kandil. Depois que eles estavam na reta final da operação na cidade, do que restou de Baghouz, eles fizeram um centro de triagem no deserto, onde eles traziam esses civis que queriam fugir, familiares do Estado Islâmico, homens que estavam se rendendo às tropas curdas. Os homens iam presos pelas forças de inteligência americanas e as mulheres elas recebiam tratamento, comida com seus filhos e eram mandadas a um campo de refugiados. São milhares. Inclusive estrangeiros que aderiram ao Estado Islâmico. Esta holandesa conta por que eles decidiram ficar e vir ao campo de refugiados em vez de fugir. As mulheres tinham medo de se renderem e serem destratadas, serem obrigadas a tirar os véus. Mas soubemos que não é assim, que aqui seremos tratadas com respeito. As ortodoxas são recebidas por mulheres curdas, também muçulmanas, mas que não cobrem o rosto. Antes inimigos, agora solidários. Quando chegavam as mulheres de burca, e algumas delas nem o olho aparecia, as mulheres que estavam com os cabelos à mostra estendiam as mãos e falavam: podem vir que vocês vão receber um tratamento diferente do que vocês estavam dando a gente. Isso é um recomeço, ao menos que seja para aquelas crianças.